Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos, vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocastes e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha alma tem sede de vós, Senhor. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E hoje nós estamos celebrando a memória desta grande mulher, que nos alegra o coração. Por que, Padre? Porque para Deus nada é impossível. Ouviu? Para Deus nada é impossível. E nós estamos diante de uma realidade que nós podemos declarar com muita convicção: para Deus nada é impossível. Se Jesus conseguiu conquistar o coração de Maria Madalena, Ele é capaz de conquistar o coração daquele amado, daquela amada. Ouviu? Ah, Padre, ele tem tantos anos naquela vida errada. Se ele conseguiu conquistar o coração de uma prostituta, ele é capaz de conquistar o coração daquele teu querido, daquela tua querida, que para você talvez seja um caso perdido. Para você talvez não tenha mais solução. Para você talvez você esteja se sentindo cansado. Há tantos anos orando, Padre, não vejo mudança, ao contrário, só vejo pioras. Maria Madalena é para você hoje um sinal de esperança, que para Deus nada é impossível. E o milagre maior hoje que nós estamos celebrando é o milagre da conversão. Talvez muito mais poderoso do que a cura do joelho, a cura do câncer, a cura da medula, a cura da Covid. Porque olha, converter um coração não é brincadeira não. Não tem graça maior, não tem milagre maior do que a conversão de um coração. Nós estamos hoje
celebrando a memória desta grande mulher. E o evangelho começa no primeiro dia da semana. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. É interessante, antes de entrarmos em Maria Madalena, entendermos uma palavrinha importante da liturgia hoje, que é a palavra ressurreição. Porque o fato vai girar em torno deste grande acontecimento. Primeiro, a ressurreição é realizada no primeiro dia da semana, nas primeiras horas de domingo. E é um fato, a ressurreição, narrada pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 fazem questão de narrar de modo muito claro esse acontecimento. Por quê? Porque para nós, Igreja Católica, para nós, cristãos, mas eu quero me dirigir aos católicos, crer que Jesus ressuscitou é um dos dogmas principais da fé católica. Repito, crer que Jesus ressuscitou é um dos dogmas principais da nossa fé católica. Eu não acredito, então você está fora da comunhão. Eu tenho dúvidas, então você está fora da comunhão. Você precisaria rever essa sua postura de cristão católico, porque para nós o dogma é algo inquestionável. Foi determinado pela igreja como dogma de fé, e do dogma nós não questionamos, nós simplesmente acreditamos tal qual a igreja está nos ensinando, nos afirmando. Dizia já um grande santo, Santo Agostinho, olha que interessante. Ele dizia o seguinte: não é grande coisa crer que o Senhor Jesus morreu. Não é grande coisa, porque isto também creem os pagãos e judeus, e todos os pecadores. Todos creem que ele morreu. Isso é tranquilo. A fé dos cristãos é a ressurreição de Cristo. A nossa fé gira em torno desta grande verdade. Isto é o que temos por coisa grande. O crer que ressuscitou. Ele ressuscitou. Aqui está a nossa fé. Como também os 4 evangelhos narram os primeiros testemunhos das santas mulheres e dos discípulos acerca da ressurreição. E nós estamos hoje diante de um fato, de alguém que vai tornar-se testemunha da ressurreição. Olha como é que terminou o evangelho de hoje. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, ela foi testemunhar aos discípulos: eu vi o Senhor. Essa é a grande mensagem anunciada por esta mulher. Eu vi o Senhor. Olha que privilégio. Uma ex-pecadora. Uma mulher que talvez hoje fosse considerada de baixo escalão. Que talvez hoje foi alcançada, vou dar exemplos, na Rua Augusta, em São Paulo. O que tem a ver essa rua, padre? Rua Augusta. É famosa pela quantidade de prostitutas que se prostituem ali naquela rua. Madalena não era diferente, ouviu? Madalena é apelido. No português é Madalena. Mas na região em que ela viveu, ela era conhecida pelo apelido de Magdala. Magdala era uma cidade que ficava ali na Galileia, próximas a Cafarnaum, aquela região, Tiberíades. E ali em Magdala havia
um quartel, por uma linguagem mais compreensível nossa, romano, onde eles tinham essa fortaleza, porque eles dominaram aquela região, eles mantinham ali um quartel para manter o domínio. E claro, havia ali muitos soldados vindo de Roma, muitos oficiais, muitas autoridades do exército ali naquele forte, naquele quartel. E o que fazia Madalena? Se prostituía com esses homens. Então, ela era famosíssima. A história diz que ela era muito bela, muito bonita. E tudo isso fazia com que os olhos dos prostitutos se atraíssem por ela, a prostituta. Mas essa mulher fez uma experiência extraordinária. E porque ela fez uma experiência extraordinária, ela vai agora dar testemunho da sua experiência. Da mesma forma que todos os evangelhos narram os primeiros testemunhos dessas santas mulheres, dos discípulos, também todos narram a respeito do sepulcro vazio. Essa é a grande novidade. E também das diversas aparições. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Olha o que vai dizer o apóstolo Paulo, testemunhando a respeito deste acontecimento extraordinário. Paulo diz assim: de fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo tinha recebido a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, e olha a novidade, ao terceiro dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, as testemunhas. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois, apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos, por último, o apóstolo Paulo está falando dele, apareceu também a mim, que sou como um aborto. Olha que maravilhoso. Pois eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. E aí ele termina nos animando: é pela graça de Deus que sou o que sou. Vamos repetir isso? É pela graça de Deus que sou o que sou. Não é mérito, não é privilégio. Maria Madalena, ela é o que é, não por mérito, por graça. Ela foi alcançada por graça. Maria Madalena é uma das mulheres que assistiam o Senhor nas suas viagens. E é aquela que também permaneceu até o fim, junto com Maria, a mãe de Jesus, ali aos pés da cruz. A ex-prostituta. Todo mundo, até os discípulos, caíram fora. A ex-prostituta, que fez uma experiência extraordinária com ele, ficou aos pés da cruz. Ali. No ápice do sofrimento dele, ela não arredou o pé, permaneceu com ele, ali. Contemplou de perto todo o padecimento daquele que a resgatou das trevas para a sua luz admirável. Estava lá ela. Enquanto aqueles que tiveram experiências extraordinárias com ele, milagres, prodígios, libertações, multiplicação de pães, de peixes, quando todos eles, tirando o apóstolo João, caíram fora, aquela mulher que foi tirada das trevas, de uma vida de pecado,
permaneceu aos pés. Estava lá Maria, o discípulo amado João e Maria de Magdala, a ex-prostituta, que permaneceu até o fim. E porque permaneceu até o fim com ele, pôde também ser a primeira até mesmo do que a sua própria mãe, a Virgem Santíssima, a fazer a experiência do ressuscitado. Olha que coisa extraordinária. Filho, filha, aí do outro lado responda: oi, padre. Ok, pelo seu oi, padre, ele é capaz de fazer coisas extraordinárias também por você, e te dá a graça de fazer experiências extraordinárias como ela fez. O que falta então? Dê um passo na direção dele hoje. Só isso. Dê um passo na direção dele, porque ele também quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Maria chora preocupada, onde colocar o corpo de Jesus. Esse choro é uma demonstração do coração dela de carinho, de delicadeza por ele, quem ela amou e ao mesmo tempo se sentiu profundamente amada. Mulher, ninguém te condenou, eu não. Não, Senhor, eu também não te condeno. Vai em paz, segue em paz. O texto bíblico não omite, essa verdade a respeito desta mulher, após ser liberta de 7 demônios. Numa linguagem hoje de Brasil, nós diríamos, era uma mulher carregada por forças contrárias. 7, por que 7? Para dizer que era a plenitude do mal sobre ela. Imagina como que ela era uma mulher possuída por forças contrárias. Porém, uma vez que esta mulher que era possuída por estas forças contrárias, que se chama demônios, fez a sua experiência pessoal, ela fez com que este amor que ela experimentou, vinda da parte de nosso Senhor, crescesse cada vez mais. Ela foi crescendo neste amor, numa paixão sem medidas por ele. Imagina. Por que, padre? Que ela muito amou, porque ela fez uma experiência de quem ela era. Ela sabe de onde que ele foi lá, e arrancou Madalena. Ela agora queria retribuir, amando. Eu acho que tudo que ela tentava fazer por ele, ela se sentia insatisfeita, porque ela queria amar mais. Era uma graça que foi frutificando no coração dela, um desejo de correspondência à tamanha graça que ela experimentou, mas que ela tentava testemunhar essa graça experimentada por ela numa humildade profunda e ao mesmo tempo numa generosidade profunda. Ela fez a experiência, e porque ela fez a experiência, ela hoje não tem um outro desejo a não ser corresponder. Amor se paga com amor. Então ela queria pagar o amor que ela experimentou nessa correspondência humilde e generosa a ele, que fez com que ela experimentasse a sua dignidade de novo. Jesus, depois de consolar Madalena, o que ele faz? Manda ela ser a mensageira, levar aos apóstolos a boa notícia. E aí ele diz para ela: vai dizer aos meus irmãos. Olha que interessante. Aos meus irmãos. Para você entender, até mesmo o evangelho de ontem, quando Jesus dizia àqueles que disseram a ele: tua mãe e teus irmãos. E aí ele responde: minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus.
mesmo os discípulos tendo abandonado o Senhor, porque foi isso que eles fizeram, o gesto de Jesus de chamar esses que o abandonaram de irmãos, hoje, dentro desta liturgia, enche o nosso coração de esperança. Por quê, Padre? Porque também eu e você, infelizmente, muitas vezes, e não são poucas vezes, são inúmeras vezes, também precisamos, infelizmente, tomar consciência e bater no peito das nossas inúmeras infidelidades. Estou errado? Ele poderia muito bem ter uma postura contrária com os apóstolos, porque eles deram no pé, mas não vai dizer aos meus irmãos, vai comunicar a eles essa boa notícia, vai dizer a eles que independente da infidelidade deles, eu ainda os chamo de irmãos, eu ainda acredito que dentro do coração deles, eles pertencem a essa grande família espiritual, não de direito de sangue, mas essa família que está acima dos direitos de sangue. Olha que interessante, Jesus dando aos discípulos esta possibilidade de se sentirem acolhidos de novo, mesmo tendo abandonado, mesmo tendo sido infiéis. Eles podem fazer esta experiência. Amados, você que está do outro lado, a experiência de amor vivida por Maria Madalena, por esta grande mulher, faz com que ela persevere na fidelidade ao Senhor em momentos difíceis, porque ela fez uma experiência. Com isso, hoje, ela nos ensina, dentro desta memória que a igreja está celebrando, que quem busca o Senhor com sinceridade e constância, quem busca o Senhor com sinceridade e constância, acaba por o encontrar Ele. Quem busca. Eu não sei o que você estava vivendo, eu não sei como é que foi sua semana, eu não sei como é que foi o seu fim de semana, eu não sei se o seu coração se desviou. Olha, porque, meu Deus, como que nós somos frágeis e fracos. Às vezes fazemos belíssimos propósitos, né? Confessamos e aí saímos do confessionário com propósito de não cometer mais aquele pecado ofensivo a nosso Senhor. E não demora mês, estamos lá nós de novo. Numa cama de motel, num boteco, numa rua se prostituindo, na boca de fumo usando as drogas todas possíveis e imagináveis, no adultério. E quando voltamos, mesmo sendo infiéis, o Senhor mais uma vez nos inclui na grande família espiritual dele, me chamando de irmão e me chamando você de irmão, de irmã, nos acolhendo de novo na sua família espiritual. Um Deus que não nos rejeitou e que não nos rejeita, independente das nossas misérias, das nossas fraquezas. Eu não sei qual é o seu olhar para Madalena hoje, mas para mim, Padre Edmilson, olhar para Maria Madalena é acreditar que há esperança. Olhar para Maria Madalena é acreditar que não há caso perdido para Deus. Ai, Padre, e como é que eu tenho escutado isso hoje? Meu filho cresceu próximo ao altar de Deus. Minha filha cresceu próximo ao altar de Deus. Eram coroinhas, foram acólitos. Teve filhos meus que chegaram a ser cerimoniários e que hoje vivem práticas contrárias à fé católica, contrárias à religião. Doloroso.
Padre, meu filho hoje optou pelo satanismo. Meu filho foi para outros tipos de invocações. Não quero citar nomes aqui. Entende? Filho, eu quero dizer para você que talvez esteja convivendo com essas dolorosas experiências, não desista do seu filho, da sua filha. Continua na perseverança, continua na constância, continua você papai, você mamãe, padre, eu sou a única fiel. Continua você a única fiel. Desculpa, vou usar essa linguagem bem nossa. Quem ri por último ri melhor. Esperança, esperança. Você vai poder sorrir na hora certa. Você vai poder celebrar no momento exato. E se não for celebração aqui na terra, será celebração no céu. Será celebração no céu. Olha, uma vez eu escutei o padre Paulo Ricardo pregando aqui no centro de evangelização. E o padre Paulo dizia a respeito de conversão, dessa nossa oração insistente para com realidades que muitas vezes até desconhecemos. Pessoas que estão lá na China, pessoas que estão na Indonésia, e em outros países que nunca estivemos lá, mas que um dia eu estava em oração e Deus colocou no meu coração um sentimento, um desejo de apresentar aquela nação, de apresentar aquelas pessoas daquela nação a Ele. E nessa apresentação, alguém daquele país foi atingido por Deus. E o padre Paulo dizia: quando vocês chegarem no céu, vai se aproximar de você um chinês que você nunca viu na face da terra, e vai olhar para você e dizer obrigado. E você vai querer saber do chinês o porquê do obrigado. E o chinês vai dizer para você, vai te recordar: teve um dia que você estava em oração em tal lugar, e quando você orava pela minha nação, eu fui alcançado pela tua prece. E a tua prece fez com que eu me convertesse, eu mudasse de vida. E hoje eu estou aqui gozando das alegrias do céu por causa da sua oração. O que eu quero dizer a você hoje na celebração de Madalena? Não desistamos, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, não desistamos. Por mais amargo que está sendo, por mais amargo que está sendo, padre, eu estou comendo boldo, de tão amargo. Não desista. Se Jesus alcançou Madalena, Ele vai alcançar as suas realidades também. Desista não. A nós, eu quero terminar dizendo, cabe continuar amando. Amando. Hoje me veio uma música, André, quando eu entrei aqui no santuário. Canção Nova canta: eu te encontrei, não vou te deixar, Jesus. Ensina-me a te amar. Eu quero me apaixonar. Hoje não tem como não pedir essa graça. Olha o que dizia a primeira leitura. Eis o que diz a noiva: em meu leito durante a noite busquei o amor de minha vida. Procurei-o e não encontrei. Vou levantar-me, percorrer a cidade, procurando pelas ruas e praças o amor de minha vida. Procurei-o e não encontrei. Encontraram-me os guardas que faziam a ronda pela cidade, e quando eles me encontraram, eu perguntei para eles: vistes porventura o amor de minha vida? E logo que passei por eles, encontrei, até me arrepio, o amor de minha vida. Encontrei o amor de minha vida. Quem é o amor da sua vida hoje? Quem é? Olha, Ele disse um dia, Ele, nosso Senhor Jesus Cristo:
Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Aonde que está o seu tesouro hoje? É no carro que você comprou, que você tem uma paixão pelo carro, que ninguém nem pode tocar no seu carro? É o seu tesouro? Desculpa, é o seu filho, a sua filha, o seu tesouro? Desculpa, é o namorado, a namorada, que antes deles entrarem na sua vida, era só Jesus, I love you Jesus. Agora trocou Jesus por esse rapaz, menina? Trocou Jesus por essa menina, rapaz? Rapaz, menina, o Senhor não está convidando vocês a ficarem solteiros, não. Podem namorar, podem noivar e casar, mas não coloque pessoas acima de Jesus. Quando talvez o Senhor tirou de você aquela realidade, é porque Ele queria voltar a ser o centro. Ouviu? Talvez até a perda desse ente querido foi tirado de vocês para que Jesus voltasse a ser o centro da vossa família. Canta, André, para eles. E você que sabe em casa, canta junto, vai. Eu te encontrei, não vou te deixar, Jesus, ensina-me a te amar. Eu te encontrei, não vou te deixar, fala para ele. Eu te encontrei, não vou te deixar, Jesus, ensina-me a te amar. Abra seus braços, eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar por ti. Peça essa graça para ele hoje. Eu quero me apaixonar por ti e só contigo ficar. Só pra te amar. Só pra te olhar e me deixar ser conquistado. Eu quero por me ti. apaixonar, fala pra ele. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar, eu, Padre. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar. Só contigo ficar. Só pra te olhar, olha que lindo. Só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Na história da igreja, há tantos santos e santas que pegavam uma cruz, colocavam em algum lugar e ficavam ali olhando para a cruz, e no olhar ia se apaixonando pelo mistério, iam se entregando ao mistério. Iam viajando na imaginação. Como que pode um homem dar a vida por mim? Como que pode um Deus morrer na cruz por mim? E eles iam se apaixonando, se apaixonando, se apaixonando. Acontecia o que acontecesse com eles, eles mantinham o olhar em Jesus. Os mártires estavam indo para ser martirizados, e quando eles estavam sendo conduzidos para o martírio, eles tinham na frente dele Jesus Cristo, e Jesus Cristo dava a eles uma força extraordinária para que eles não voltassem atrás, eles persistissem, eles perseverassem, porque eles sabiam que se eles perseverassem até o fim, eles seriam salvos. O Senhor está te convidando hoje a olhar para o mistério, para a cruz, e se apaixonar de novo. Se apaixonar de novo. Eu quero me apaixonar. Canta mais uma vez olhando para a cruz. Eu estou segurando. A câmera está com certeza pegando a imagem. Você canta, vai. Quero me apaixonar por ti. Por Ele, ouviu? Eu quero me apaixonar. Não é por um Deus morto, por ti. mas para Ele ressuscitar, Ele precisou passar pelo mistério.
só pra te Não tem como olhar e me deixar ser conquistado por ti. Eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar. Só pra te olhar. Só pra te olhar. E me deixar. E me deixar ser conquistado por ti. Nosso Senhor te dê essa graça. A graça de voltar a olhar para Ele. Sabe por que as coisas não estão dando certo na sua vida? Porque você parou de olhar para Ele. E você começou a olhar para as coisas. Você parou de olhar para Ele e começou a olhar para as coisas. Enquanto Pedro olhava para Ele, Pedro conseguia andar sobre as águas. Na hora que Pedro, questões de segundo, olhou para baixo, tirou os olhos dele e que ele viu que havia água debaixo dos seus pés, esse pequeno vacilo de Pedro fez com que ele começasse a se afogar. Você está se afogando porque você parou de olhar para Ele. Você começou a olhar para as fraquezas dos outros, para o pecado dos outros, para os pecados da igreja, de pessoas da igreja, para pecados de padre, de bispo, de cardeal. E aí você começou a afundar. Mas enquanto você não entender que o segredo é olhar para Ele, olha para Ele. No tempo de pandemia, não olha para a pandemia não, olha para Jesus. Estou gritando, no tempo de pandemia, não olha para a pandemia não, olha para Jesus. Mantenha os teus olhos fixos nele. Não arreda o pé da tua convicção de fé. Ele não ressuscitou por ressuscitar simplesmente. Não, Ele ressuscitou para permanecer conosco. E nossa fé está num Deus vivo, ressuscitado, vitorioso, que me faz vitorioso, que te faz vitorioso, vitoriosa. Mas olha para Ele, volta a olhar para Ele. Eu já li e gritei aqui para a igreja. Olha o que diz Deus para nós em tempo de pandemia. Escuta, para que você não afunde, para que você não fraqueje. O que eu mais temia aconteceu comigo. Que eu receava me atingiu. Vou repetir. O que eu mais temia. Ai, padre, eu estou com tanto medo de pegar Covid. Tanto medo. Ai, padre, eu passo álcool até não sei aonde. Porque é tanto medo, tanto medo. Filho, filha, prudência, precaução é uma coisa, mas medo é outra. Medo é outra. Em que nós estamos confiando? Quem é a nossa esperança? Quem é a nossa força? Quem é o nosso Salvador? Escuta. O que eu mais temia aconteceu comigo. Jó capítulo 3 versículo 25. O que eu receava, e tinha receio dentro do meu coração, me atingiu. A minha casa toda foi atingida. Tem pessoas que não pisam o pé fora de casa e que pegou Covid. Mas será por quê? Que eu receava me atingiu. Eu receava pegar Covid e acabei pegando. Repito, não estou falando aqui de imprudência, de irresponsabilidade, não. Acho que nós temos maturidade suficiente. Está ali os ministros da Eucaristia com a máscara na... Prudência. Houve uma orientação, uma normativa para nós, né? É gostoso usar? Não, é uma normativa. Os nossos câmeras estão aí com as máscaras.
Tem ninguém perto deles. Ninguém está aqui se rebelando. Não. Estamos passando o álcool gel, está aqui, ó. Aqui, ó, álcool gel. Para dizer, nós estamos observando todas as normas que foram prescritas. Está aqui. Se apertar é álcool e gel. O distanciamento, quando o santuário voltar, vai ter todos os distanciamentos, se Deus quiser, já. Vamos observar tudo bonitinho. Sim, com muita fidelidade as observâncias. Mas não vamos nos deixar conduzir pelo medo, pelo temor. Porque nós podemos sofrer as consequências daquilo que nós temíamos. Vamos nos deixar conduzir pela fé, com todas as prudências, mas pela fé. Esses dias uma mulher me colocou contra a parede, uma amiga. Padre, se eu pegasse Covid e fosse para a UTI, e eu precisasse do Senhor para levar a unção dos enfermos para mim, o Senhor iria? E eu fiquei, respirei fundo e disse para ela, ora por mim. Eu não respondi de imediato, não. Ora por mim. Olha que sinuca de bico, que é assim que as pessoas falam, né? Sinuca de bico. Que eu fui colocado. Não, eu preciso acreditar, meu Deus, que o Senhor está com o Padre. E se houvesse uma necessidade nessa altura, eu precisaria dar uma resposta à altura. Porque o meu sacerdócio não é para mim. Meu sacerdócio é para ser colocado a serviço. Ele não é meu, exclusividade do Padre. Não, ele é posto a serviço. Eu participo do sacerdócio dele. E como é que ele fazia na época dele? Não podia se aproximar dos leprosos. O que é que ele fazia? Claro, mas ele é Deus, Padre. Eu deixei para vocês um exemplo para que vocês façais o mesmo. Não é só de lavar os pés, façais os mesmos exemplos que eu fiz. Mas para dizer, a nossa confiança precisa estar em Deus. Se você o encontrou, permaneça olhando para Ele. Estou olhando lá para aquela câmera, eu vou ter que descer os degraus aqui. Mas eu preciso olhar com essa confiança que eu não vou cair dessa nos degraus olhando para o chão. Mas porque eu estou olhando para Ele, para Jesus. Está na minha frente. E eu vou caminhar, abaixei um pouquinho o rosto. Não era para baixar não. Mas era para descer sem baixar um pouquinho o rosto. O olhar. Para manter o olhar fixo nele. Maria Madalena, desde que o encontrou, ela não tirou mais os olhos dele. Até quando ela viu que o sepulcro estava aberto, a Bíblia diz que ela entrou e olhou. E quando ela viu que o amado do coração dela não estava lá, aí ela entrou não é em desespero, ela ficou aflita. Onde colocaram o Senhor da minha vida, o meu amado, aquele que eu encontrei, aquele que fascinou meu coração, que me mudou a minha vida. Amado, amada, volta para Ele, olhando para Ele. Não olha para a situação não, porque a situação vai te derrubar. Você vai naufragar, você vai afundar. Não, olha para Ele. Aconteça o que acontecer. Desculpa falar assim, mas se esse querido partir, Deus sabe de tudo. Você acha que eu queria que meu pai partisse com 82 anos? Claro que não. Mas eu não sou Senhor da vida. O Senhor da vida é Ele. E quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Ele. Olha que loucura o apóstolo Paulo vai dizer. Para mim, se for para morrer, para estar com Cristo, essa morte é um lucro. Filho ou filha, o que nós precisamos querer é estar com Ele. O que Dom Henrique desejou, que Dom Henrique mais sonhou. Ele não temia a morte. Ele mesmo está dando testemunho aí para nós, nas redes sociais, nas televisões. Ele não temia a morte. A única coisa que Dom Henrique queria era, morrendo, estar com Ele. Morrendo, estar com Ele. Ah, Jesus,
Se eu tivesse certeza que se eu morresse hoje, eu ia ficar com o Senhor, eu queria morrer hoje. Mas eu não tenho certezas ainda se eu ia estar com o Senhor. Era meu desejo. Mas nós não precisamos nos apavorar. Aconteça o que acontecer, as nossas vidas precisam estar nas mãos dele. E o nosso olhar fixo nele. Senão a gente fala uma coisa aqui no microfone e na hora H testemunha outra. Se escabela, começa a gritar, começa a dar show, a fazer show. Não! Ou confiamos ou confiamos. Mais uma vez, André, eu te encontrei, não vou te deixar. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, me ensina a te amar. Jesus, ensina-me a te amar. Peça para ele essa graça. Vai, filho, é em casa, vai. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Abra seus braços, eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar por ti. Peça para ele essa graça, vai. Eu quero me apaixonar por ti. Só contigo. Só contigo ficar. Só pra te olhar. Só pra te olhar. E me deixar ser conquistado. E me deixar ser conquistado por ti. Eu quero me apaixonar, Jesus. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar por ti. Só contigo ficar. Só contigo ficar. Só pra te olhar. E me deixar, Jesus. E me deixar ser conquistado. Que posso por fazer? ti. Se até a vontade de me amar vem de ti, de amar vem de ti. O que posso fazer se até a vontade de te amar vem de ti? Converta-me. Converta-me. Preciso voltar ao primeiro amor. O que posso fazer se até a vontade de amar vem de ti? O que posso fazer se até a vontade de te amar vem de ti? Converta-me. Converta-me. Preciso voltar ao primeiro amor. Canta com força na sua casa, vai. Eu quero. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar. Só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar. Só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Quero dizer a uma pessoa: o próprio Senhor, Ele enxugou tuas lágrimas hoje. Esse teu choro, escuta o Padre, esse teu choro, ele vai, num tempo abreviado por Deus, se transformar em festa. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Esse teu choro, num tempo abreviado, ele vai se transformar em festa. Toma posse. Você vai ver com os teus próprios olhos o que Ele é capaz. Que só Ele é capaz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.